E no programa de hoje você vai ver: municipários devem entrar em greve na próxima segunda-feira, quando será votado o projeto de lei que altera o plano de carreira dos servidores de Porto Alegre. Jovens que cumprem medida socioeducativa têm índice de aprovação de 87% em exames nacionais de ensino. No esporte, Inter terá o retorno de Nico Lopes, mas pode colocar time misto contra o Novo Hamburgo. Já o Grêmio ficará sem Jeromel, Kahneman e Everton para o jogo contra o Juventude. E ainda, confira como fica a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Nós começamos o Rio Grande em Movimento desta sexta-feira falando sobre o projeto que altera o plano de carreira dos servidores de Porto Alegre, que foi discutido na Câmara de Vereadores nesta quinta-feira. Os municipários já planejam uma greve a partir da próxima semana. Confira. Grito e mobilização do lado de dentro. Ele quer deixar as nossas vantagens pela metade ou quase sem vantagem salarial e ficando só com o básico, que é uma... E do lado de fora também. Eu assinei um contrato depois de um concurso, sabendo quais eram as regras do jogo. E agora, este prefeito rasga as regras do jogo. A audiência pública da noite desta quinta-feira foi para debater o projeto que altera o plano de carreira dos servidores municipais de Porto Alegre. As principais reivindicações da categoria são a alteração do regime por dedicação exclusiva e por tempo integral, por parcela individual. Ou seja, aí o servidor não tem reposição sobre inflação, apenas pelo salário base. Segundo o sindicato, se aprovado, o achatamento salarial pode ser a curto, médio e longo prazo. Tem ainda a alteração nos benefícios dos avanços. A proposta altera o benefício de 5% em 3 anos para 3% a cada 5 anos, sem reposição da inflação. As FGs, que são funções gratificadas que um servidor tem quando ele assume um cargo de responsabilidade, que hoje ele incorpora em 10 anos, ele passa a incorporar mulher 25 anos e homem 25 anos. Ou seja, tu vai ter que ter toda a tua vida funcional, tu terá que ter responsabilidade de chefia. E isso impede a rotatividade entre os servidores. Para o governo, a medida é necessária, visto que o plano de carreira foi criado na década de 1980 e que o ganho será maior para a sociedade porto-alegrense. Então ele é muito antigo e na época que foram criadas todas essas gratificações, esses percentuais, a inflação era de quase 100% ao mês. Então significar 5% de reajuste anual para um servidor numa inflação de 100% ao mês era possível. Mas a oposição expõe que o projeto agride a classe e sugere uma revisão de gastos. Por exemplo, a previsão do governo é de economizar com esse projeto que ataca mais de 25 mil servidores, algo em torno de 16 milhões ao ano. Pois bem, o governo só em publicidade tem previsto gastar 35 milhões esse ano. Então, se o governo cortar publicidade, vai ter economia, vai ter ajuste. O projeto, que está em regime de urgência, será votado na próxima segunda-feira. Após a votação, a base do governo vai apresentar um projeto que propõe a valorização dos servidores, que deverá rever a forma de pagamento e gratificação para funcionários que desempenham mais tempo de trabalho exercido, por exemplo. A gente não pode, quando faz um projeto, ir contra uma outra lei já estabelecida. Tem que ajustar as coisas, mas a ideia é essa, é valorizar o bom desempenho. Eu vou dar um exemplo, aquele engenheiro que vai lá, que faz um bom projeto, que entrega no prazo. Em reunião, a diretoria do Simpa, nesta quinta-feira, decidiu que a partir das 7 horas da manhã da próxima segunda, a categoria entra em greve geral. Se vai permanecer ou não, isso irá depender do resultado da votação do projeto. Todos nós estaremos aqui na Câmara para derrotar esse projeto, conversar com cada vereador, cada vereadora e derrotar o projeto que é maléfico não só para os servidores, mas para a cidade de Porto Alegre. E agora a gente muda de assunto e fala sobre segurança pública. A Polícia Federal está investigando um possível desvio de recursos públicos em convênios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
A investigação apura o desvio de recursos de um convênio entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, por meio da Superintendência de Infraestrutura, a SUINFRA, e a Fundação de Apoio à Universidade, a FAURGS. A operação aconteceu em Porto Alegre e em Viamão. Entre os anos de 2015 e 2017, o convênio estabeleceu o repasse de 11,4 milhões de reais à FAURGS. O destino desse dinheiro para a elaboração conjunta de projetos para as áreas da engenharia e arquitetura. Pagamentos com irregularidades foram apurados pelo inquérito instaurado em setembro de 2018. Mais de 40 policiais federais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão. A Justiça Federal determinou o afastamento de 5 servidores públicos. E uma adolescente de 17 anos foi apreendida em Roca Salles, no Vale do Taquari. A garota é suspeita de planejar um ataque ao colégio em que estudava. Em conversas em um aplicativo de bate-papo, a jovem disse para uma colega que faria hoje um massacre na escola. A aluna que recebeu as mensagens entrou em contato com uma professora que fez o alerta à Polícia Civil. A adolescente foi encaminhada ao Ministério Público e as investigações revelaram que ela reclamava sofrer bullying na escola. Na casa onde ela morava, junto com outras 2 pessoas, foram apreendidas uma pistola 9mm sem registro e 31 projéteis do mesmo calibre, além de uma porção de maconha. As aulas não foram canceladas. E nesta quinta-feira, o Cruzando as Conversas debateu o estreitamento das relações do Brasil com os Estados Unidos. Especialistas discutiram se essa aproximação poderá ou não ser benéfica. Confira um trecho. Os Estados Unidos sempre foi um parceiro comercial, né? Mas com linhagens ideológicas passadas que não permitiam acessos que nós poderíamos ter com mais facilidade. Então, representa uma ruptura com uma política externa completamente fracassada. Fracassada em todos os sentidos, comerciais, ideológicos, enfim, né? Até porque nós tínhamos ali uma mistura de políticas de Estado com políticas de governo, né? Ou seja, isso é típico, né, do partido que nós referenciamos. Então, esse é o principal resultado que a gente pode extrair dessa visão. É um momento de ruptura, um ponto de inflexão, de fato, porque a política externa brasileira, nesse momento, ou pelo menos no sentido que ela está tomando, por mais que a gente possa analisar e considerar algumas raízes históricas, ela de fato apresenta algumas novidades. É a primeira vez que o Brasil se coloca em relação aos Estados Unidos de uma forma tão subserviente como o governo Bolsonaro tem se colocado. O Brasil se colocou como sendo sua obrigação na terra em ser líder dos oprimidos. E tentou buscar apoio e liderar um grupo de países, né, dando preferência a esses que não nos levaram a lugar nenhum. E o resultado a gente está vendo agora. Então, assim, é subserviência aos Estados Unidos agora? Eu não acho. Eu acho que a gente está retomando um caminho, uma via de negociação que o Brasil deixou para trás há muito tempo. A ideia de promover a política de aproximação com países do Sul não é exatamente abrir mão das parcerias com países do Norte, mas sim a ideia sempre foi, aliás, continua sendo, ou, claro, não mais no caso do Brasil, mas eu diria, na maior parte dos outros países, inclusive, que ainda se consideram sulistas, complementar essa relação. A gente segue aqui o Rio Grande em movimento, então, e agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. A gente vai falar sobre emprego, porque tem vagas de trainee espalhadas por todo o Brasil, vagas abertas neste momento. Para explicar um pouquinho melhor sobre esse assunto, a gente conversa com Rafael Biderman, que é contador. Muito bem-vindo ao nosso programa, muito boa tarde. Rafael, o que é o Programa Geração 2019? Bem-vindo, obrigado, Marcélia, pela participação no teu programa. A PwC é uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, né? E aqui no Brasil, anualmente a gente lança esse programa chamado Programa Geração, no qual nós contratamos jovens, né, que estão cursando as faculdades e formados também até o 2º ano depois de formado, para trabalhar conosco na PwC. Mas aí são vagas para que áreas? Como é que funciona todo esse processo seletivo também? O processo seletivo, ele tem que fazer a inscrição no nosso site, que vai aparecer aí daqui a pouco, mas
a gente faz todo um processo focado basicamente para as áreas de administração, contábeis, economia, tecnologia da informação, direito, que venham trabalhar conosco, e a gente passa toda uma série de treinamentos para que eles se desenvolvam como auditor e consultores contábeis, que basicamente o nosso público nós atendemos as empresas, né? Isso acontece todos os anos, né? Como é que é a participação das pessoas? As pessoas realmente se inscrevem, querem essa oportunidade? É um processo bem difícil, porque em média nós recebemos 15 mil inscrições no Brasil inteiro. Aqui para o Rio Grande do Sul menos, porque temos menos vagas, mas é importante que todo mundo faça as inscrições, porque sempre tem oportunidade. O que é mais rico nesse programa é que o modelo de negócio da PwC, tu entra como trainee e tu pode virar até sócio da empresa depois de determinado tempo de carreira. Pois é, isso que eu ia te perguntar, qual a importância do trainee, o que ele faz? Não seria mais um estagiário, né? Trainee é um pouquinho diferente. Tem bastante diferente, né? Porque o trainee é o processo que a PwC conduz, ele é um processo de formação de carreira. O trainee que entra lá, a gente oferece esse crescimento profissional, ele vai receber todo o conhecimento, todos os treinamentos e toda a experiência dos mais antigos para que ele consiga se desenvolver e consiga galgar posições até um dia, quem sabe, ser admitido à sociedade. 95% dos nossos sócios hoje no Brasil, que somos 150, eram trainees quando entraram há anos atrás. E qual a característica mais importante? Porque são vagas, tem muita gente procurando por essas vagas, mas na hora de uma entrevista, por exemplo, o que conta mais? Eu sempre gosto de lembrar os propósitos da PwC, e esses propósitos têm que estar muito alinhados com o estilo de vida dos jovens, né? A PwC é uma empresa que se busca, né, passar confiança para a sociedade, né? Nós fizemos auditoria das empresas, damos consultoria para eles de negócio. Então, sempre agir com integridade, fazer a diferença, trabalhar em equipe, estar disposto à diversidade, né, que é muito importante hoje em dia. Essas características para o jovem hoje são muito importantes para nós. Ter essa retidão, essa integridade, isso é muito importante para o que a gente se propõe, né? Agora a gente está vendo o site ali, então as inscrições, todas as informações estão nesse site. Todas as inscrições, todo o processo começa por ali, então o jovem se cadastra ali, coloca seus dados. Depois, a segunda fase tem um processo online, né, onde a gente testa inglês, psicológico, etc. E aí, após tudo isso, tem uma sessão presencial comigo mesmo, com os próprios sócios e gerentes da PwC, no qual a gente faz dinâmica de grupo, entrevistas até chegar na... São várias etapas, então, para conquistar essa vaga. São várias etapas, são 4 etapas, tem a parte digital, né, agora de inscrição e testes online, e depois a parte presencial, no qual a gente passa um dia inteiro com esses jovens, avaliando qual é o que tem mais perfil e qual que está mais pronto para assumir essas vagas de trainee. E até quando as pessoas podem se inscrever? Elas podem se inscrever até o dia 15 de abril de 19, e depois o processo vai até junho de 19. Existe um perfil mais ou menos dos candidatos? São mais mulheres, mais homens? As idades variam entre... As idades, geralmente 19 a 22 anos, né, onde que tu está no meio da faculdade e até um pouquinho depois de formado. Em termos de equilíbrio de mulheres e homens, está muito, muito equilibrado. Além disso, também temos vagas para diversidade, né? Então, pessoas com deficiência também são muito bem-vindas na PwC. Eu acho que isso é importante salientar. E hoje, ligeiramente, as mulheres estão ganhando nesse processo. Muito bem. Mas é muito equilibrado, E a gente busca profissionais de administração, contábeis, economia, tecnologia da informação, direito. Esses aí são nosso público para atender esse tipo de vaga. Perfeito. Então, muito obrigada, Rafael, pela participação aqui no nosso programa, pelos esclarecimentos. Então, ficam aí as vagas de trainees, estão abertas. É só entrar no site e se inscrever. Agora a gente faz um rápido intervalo e já volta. Fique conosco.
nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. E você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, RDC TV Digital. E claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você vai conferir diariamente as fotos dos nossos bastidores. Olha, a semana de conscientização sobre o síndrome de Down ocorre até a próxima quinta-feira, que é dia 28. E Porto Alegre conta com uma série de ações de inclusão. Confira. A programação conta com filmes, exposição de fotos, palestras até a próxima quinta-feira, dia 28. O governador Eduardo Leite diz que vai providenciar a retomada na Assembleia de projeto de lei 193 de 2018, que institui a Lei Gaúcha de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência. Entre os participantes, o escritor Vinícius. O que nós precisamos se conscientizar é que nós também somos pessoas e que precisamos ter as mesmas oportunidades e direitos iguais para todas as pessoas do Brasil e do mundo, como todos nós somos. E nós aprendemos junto com todas as pessoas, dentro das escolas regulares, somos a favor da inclusão. Agora uma notícia aos motoristas aqui de Porto Alegre. A trincheira da Avenida Anita Garibaldi vai ser fechada por 30 dias a partir de amanhã às 9 horas. A EPTC vai bloquear o trânsito no trecho porque serão usados andaimes, plataformas, escadas e a ideia é que os motoristas não sejam colocados em risco. Durante esse período serão feitas as obras de acabamento. Até agora 93% da obra já foi concluída e a ideia é que tudo seja entregue até o mês de junho. Mas agora a gente fala de previsão do tempo. Hoje o dia começou bem fresquinho, então quem saiu de casa bem cedinho para trabalhar precisou pegar um casaco. Só que esse tempo seco já vai dar lugar à instabilidade. Então nós vamos conferir como ficam as temperaturas em todas as regiões do estado. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, à tarde deve ter pancadas de chuva, inclusive possíveis trovoadas. Mínima de 19, máxima de 26 graus. Em Erechim, o clima é um pouco diferente. A sexta-feira é de predomínio de sol e as temperaturas variam entre 20 e 26 graus. Na Serra Gaúcha, mínima de 16 graus. À tarde, pode chover em pontos isolados de Bento Gonçalves. A máxima não ultrapassa os 22 graus. Lá no sul do estado, em Rio Grande, a variação térmica é pequena, mínima de 22 e máxima de 25 graus. Em Cruz Alta, as temperaturas variam entre 16 e 24 graus em um dia de predomínio de sol. E mudamos de assunto porque agora a gente vai falar um pouquinho dos processos de herança. Quando um familiar morre, é preciso abrir um inventário para dividir todos os bens dessa pessoa. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona tudo isso com a nossa advogada Cristina Giordani. Muito bem-vinda mais uma vez. Muito boa tarde, doutora Cristina. Obrigada, sempre um prazer. Começar explicando então o que é um inventário. O inventário é quando alguém falece, né, e deixa patrimônio, esse patrimônio precisa ser distribuído. Ele precisa ser apresentado para o Estado, né? E podem haver credores, né, do falecido, então ele precisa ser expostos visivelmente para que sejam apurados débitos e créditos e que os herdeiros venham receber, então, o seu quinhão. Tá certo. E quem é que pode abrir esse inventário? São os filhos, a esposa, o familiar mais próximo? Quem é? Todos os interessados, inclusive credores. Qualquer pessoa que tiver valores a receber, que tiver patrimônio a ser partilhado, pode dar abertura ao inventário. E esse inventário tem custos e tem custas, né? As custas que a gente chama, e impostos, né? Quem é que vai ter que pagar isso? Assim, em tese, os herdeiros vão fazer esse pagamento desses impostos. Quando o inventário tramitar na justiça, for judicial, normalmente, se os herdeiros não tiverem condições para fazer pagamento por eles, né, dessas taxas, o juiz, então, arbitra, determina a venda de um bem do patrimônio, do montante, para que isso possa acontecer. Então, sempre é bom, eu acho, que a busca do profissional, né, a busca do advogado, para que ele ajude as pessoas nesse momento, que às vezes é um momento doloroso, é um momento complicado, que ele possa ter, então, essa projeção do que fica mais adequado em cada circunstância.
Bom, e às vezes o parente só deixa dívidas, né? Nesse caso, não deixa nenhum patrimônio. E aí, como é que faz? Não, é assim, ó, normalmente os herdeiros só respondem, o patrimônio só vai responder pelo aquilo que tiver. Os herdeiros não podem responder com o seu patrimônio por dívidas deixadas por outra pessoa. Aí não. E qual a diferença entre inventário judicial e extrajudicial? É que tem a possibilidade dos inventários hoje serem realizados através de cartórios, de tabelionatos, né? Quando não existe menor de idade, quando existe um consenso sobre a questão da divisão do patrimônio, é uma forma mais rápida desse inventário ser realizado. Mas tem que averiguar estas condições junto com o profissional, como eu disse antes, para que ele possa ajudar para verificar se essas questões estão presentes ou se existe realmente a necessidade premente da realização via judicial, né? Pois é, esse profissional pode ajudar, mas quem quiser, ele pode fazer sozinho isso ou eu preciso dessa ajuda profissional? Não, a ajuda profissional vai ser necessária em qualquer circunstância, tanto quanto ele for judicial, quanto sendo em tabelionato. E a pessoa que possui herdeiros pode fazer o testamento de todo o patrimônio e daí não vai precisar depois abrir inventário? Como é que funciona isso quando tem o testamento? Se a pessoa tem herdeiros necessários, ela não pode testar mais do que 50% do patrimônio disponível. Tá? Mas isso, normalmente, na confecção do próprio testamento é orientado, é dito, é explicado. A pessoa não promove isso sem esse esclarecimento. Então, para tornar esse testamento válido, aí sim, precisa ter uma adequação em relação à questão patrimonial para que depois ele possa ser realmente reconhecido. Mas com herdeiros necessários, tudo não pode. E existe uma multa por atraso no inventário? A multa está prevista realmente, mas de fato nunca vi ela ser implementada, né? Então ela existe, mas nunca vi ninguém, porque às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de documentos, isso é comum acontecer, né? Não tinham um contato tão estreito com as pessoas, então isso normalmente não acontece, embora exista sim a previsão. Você pode levar quanto tempo esse inventário para ser feito? 1 mês, 2 anos, como é que é? Não, assim, 1 mês ou 2, acho que só se ele for dentro do tabelionato, como eu me expliquei. O normal dele, sim, é levar de 1 ano a 1 ano e meio. É que, assim, o que faz essa extensão de tempo ser maior ou menor, na verdade, é a questão documental. Né? Então, assim, quem tem todas as negativas corretas, quem tem um patrimônio organizado, as averbações em registro de imóveis, quem tem tudo corretamente, imposto de renda realizado, normalmente esse inventário não vai ser demorado. A demora está na não existência desse rol de documentos necessários devidamente corretos, devidamente preenchidos. Né? O ideal é deixar tudo organizado sempre, então. É verdade, porque assim, realmente, depois os herdeiros aí tem que providenciar e essas coisas normalmente não são muito rápidas. Aí o processo fica suspenso até que todas essas coisas sejam concluídas. Né? E o que é pagamento do quinhão hereditário? É exatamente esse percentual que as pessoas têm direito a receber. Né? Então, vai ser apurado a fração que cada herdeiro tem e esse, então, é o quinhão hereditário. Ah, certo. E tem também o inventário arrolamento, né? O que seria isso? Olha, normalmente não existe muito uma diferença, mas o arrolamento, a gente usa muito essa expressão quando é um único herdeiro. E quando também um processo começa e não existe uma discussão a respeito do patrimônio. Então, para quem assiste, para quem vê, é uma diferença mínima. Mas então, um filho único, por exemplo, se faz um arrolamento porque ele fica com todo o patrimônio. Nessa questão de inventários, quais são as maiores dúvidas, quais são os maiores problemas dentro de um inventário? Olha, aí escapa um pouco do jurídico, mas assim, as mágoas, os tratamentos diferenciados, às vezes as famílias têm muitos problemas e esses problemas acabam surgindo de uma forma muito potencializada na hora da divisão desse patrimônio. Talvez uma clareza, né, que as pessoas então busquem realmente um assessoramento profissional até antes disso, para entender como é que isso funciona, para que não exista umas circunstâncias, e elas são reais, né, de um tratamento desigual entre herdeiros, entre herdeiros que deveriam receber em tese as mesmas coisas, o que acaba dando um grave problema familiar e, além do problema familiar, uma discussão
judicial muito importante. E isso poderia ser atenuado, né? Tá certo, então, doutora Cristina Giordani, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. E agora a gente faz um rápido intervalo e já volta. Fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento, agora para falar um pouquinho sobre esporte, sobre dupla Grenal. E as informações chegam com o João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem? Grande abraço para todo mundo que está nos assistindo. E é óbvio que nós vamos repercutir a rodada do final de semana no Gauchão, a dupla Grenal se preparando para as decisões. Agora muda a chave, vira tudo para a dupla Grenal. E a gente começa falando sobre o Inter, que já joga neste sábado às 7 da noite. Quem nos traz as últimas do Colorado é o repórter Pedro Oliveira. Depois da vitória contra o Novo Hamburgo na última quarta-feira, o Colorado dá adeus à fase classificatória do Campeonato Gaúcho e vê no horizonte apenas decisões. Amanhã o Inter já enfrenta novamente o Novo Hamburgo, mas dessa vez pelas quartas de final do Gauchão. Antes de começar o campeonato, a gente tinha um objetivo de tentar buscar a primeira colocação. Infelizmente não veio, mas mostrou nesse decorrer do campeonato, mostrou a força do nosso grupo, de jogar um time, jogar outro. Isso mostrou a qualidade do grupo. Na fase de mata-mata, tudo é diferente. Com um resultado adverso amanhã contra o Noia, o Colorado pode dificultar a sua classificação para a semifinal. Mas vamos ver o caminho do Inter caso vença o time da região metropolitana. Na semifinal, pegará o Juventude se vencer do Grêmio. Caso o tricolor vença, enfrentará o Caxias se o time da Serra vencer o Aimoré. Se o Caxias perder, enfrenta o vencedor de São Luís e São José. Eu acho que não muda tanta coisa, mas a gente tem que colocar isso na cabeça porque é mata-mata, um vacilo ali pode causar uma efetiva eliminação ali, sei lá. Então a gente tem que começar bem o primeiro jogo. Contra o Novo Hamburgo, amanhã o Colorado quer manter a boa fase. Nos últimos 9 jogos entre Libertadores e Gauchão, são 8 vitórias e apenas uma derrota, com o time reserva contra o Grêmio. Mas a boa fase não significa uma vitória garantida contra o Noia. O time do Novo Hamburgo não é uma equipe boba, né? Procura sair jogando, procura tocar bem a bola. Muito jogador ali se movimenta, procura o jogo. Mas nossa equipe tá bem, todo mundo se ajudando, marcando bem e sempre procurando o gol, que é o mais importante. Mesmo assim, não é apenas no Campeonato Gaúcho que o Colorado tem decisões. No dia 3 de abril, o Inter enfrentará o poderoso River Plate no Beira-Rio. E com uma vitória, pode consolidar a sua classificação na Libertadores. Então, vencendo estes confrontos importantes, que o Colorado espera manter a boa fase. E o Nico Lopes, que a gente viu aí fazendo esse belo gol, tem uma informação de momento sobre o Nico Lopes importante para a torcida. A direção já chamou o empresário dele, que se chama Pablo Betancur, é um empresário muito famoso no Uruguai, para renovar o contrato dele. O contrato do Nico vai até a metade de 2020. Ele ganha um bom salário, mas, claro, o Inter já vai se precaver e tentar melhorar essa quantia, porque ele está jogando muito bem, e principalmente renovar por mais tempo. No mínimo, mais 3 temporadas do Nico Lopes, que tem só 25 anos, custou na época 4 milhões de dólares, algo aproximadamente aí de 12 milhões de reais na metade de 2016. O Nico, que recusou uma proposta do mundo árabe em dezembro, porque disse, olha, eu passei aqui no ano do rebaixamento, na Série B, agora na reestruturação do time, indo para uma Libertadores, eu não vou sair. Ele permaneceu, chegou o momento da direção também fazer a sua parte, melhorar o salário do Nico e, claro, ampliar esse contrato. O cara tem muita bola para jogar ainda pelo Inter. Bom, do lado do Grêmio, o tricolor joga só domingo. Só não, né? A gente já está quase no domingo, final de semana está aí, já está no sextou para a galera que curte. Mas o Grêmio tem dificuldades. Alguns jogadores não poderão jogar, tem cara lesionado, tem cara na seleção. Enfim, quem nos traz as últimas do tricolor é o repórter Guilherme Paz. Agora a chave virou. É mata-mata. Uma nova competição. É um campeonato novo,
onde a gente tem que estar ligado. O Juventude fez por onde para ter entrado nessa vaga de classificação para as quartas de finais, então a gente tem que entrar com toda a seriedade para buscar essa semifinal. Grêmio e Juventude se enfrentam pelas quartas do Gauchão. O jogo de ida é domingo em Caxias e o Grêmio tem desfalques. O aniversariante do dia, Everton, que está completando 23 anos, está com a seleção brasileira. Voltaria apenas para uma possível semifinal da competição. Em seu lugar, entra o jovem PP, que já tem 3 gols na temporada. O sistema defensivo do Grêmio, que sofreu apenas 1 gol em 11 partidas no Campeonato Gaúcho, não tem Jeromel, que está lesionado e fica fora por mais 10 dias, e Kahneman, que está com a seleção. Mas isso não preocupa, pois a dupla titular só entrou em campo apenas uma vez. Nas outras partidas, teve uma variação entre Paulo Miranda, Marcelo Oliveira, Michel, com os outros 2 zagueiros. Isso que é a força do nosso grupo, né? Não tenho dúvida que a gente tem um elenco muito equilibrado, um dos melhores do Brasil. Por isso esses números estão acontecendo. Mas eu acho que a capacidade de cada jogador, que o professor Renato e a diretoria vem buscando pensar bem antes da contratação para que possa fazer elencos fortes. A direção já afirmou que está procurando um 5º zagueiro e Paulo Vitor agradece por ser desta posição. Eu acho que o nosso grupo é muito bem servido em todas as posições. Isso aí o professor avaliando que possa trazer mais alguma peça para reforçar, independente do setor. Espero que ele não traga outro goleiro, né? Mas trazendo, a gente vai sempre estar com respeito, sabendo que é o melhor para o Grêmio. O Grêmio está bem de goleiro, necessariamente de número, né? Eu tô falando, algumas pessoas ainda contestam ou o Paulo Vitor ou o Júlio César, mas tem o Paulo, tem o Júlio, que são no mínimo do mesmo nível, e o Breno, que está surgindo agora, precisa ser melhor testado, mas atrás tem o Felipe Mediolaro, tem 20 anos da seleção brasileira, sub-20, fez bom sul-americano e que pode ser testado pelo tricolor. Uma última informação, eu sei que tem muita gente no WhatsApp perguntando, e você que está na rede social, principalmente nas nossas plataformas digitais, deve estar se questionando, porque já deve ter recebido que o Léo Moura vai ser dispensado, que ele está treinando separado, porque o Léo Moura supostamente, aquelas correntes de WhatsApp maravilhosas, né? Que ele virou empresário, que está empresariando jogadores do Grêmio, que a direção ficou indignada. Tudo isso não passa de boatos, segundo todas as pessoas citadas nessa corrente que está se espalhando aí. Para quem não entendeu, o Léo Moura não está afastado, ele está treinando, tem foto, inclusive imagem do último treino dele com os jogadores, voltou de uma lesão, o Renato pode concentrá-lo já no final de semana, tá tudo certo com ele e não tem nenhuma situação envolvendo briga ou rompimento com o Léo Moura. Tá certo? E tá certo também para Marcele, né? Eu fiquei sem o gancho aqui, tá certo, Marcele? Tá certo, já também. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, então não saia daí que a gente já volta. Nós seguimos aqui com o Rio Grande em Movimento. E olha, a Receita Federal divulgou um balanço das entregas de declaração do imposto de renda. Em todo o Brasil, cerca de 5 milhões de contribuintes já declararam os rendimentos. Em apenas 11 dias de entrega, a Receita Federal já recebeu cerca de 5 milhões de declarações de imposto de renda, o que equivale a 16% do esperado em todo o Brasil. Só aqui no Rio Grande do Sul, 320 mil pessoas já declararam os rendimentos. Mas a expectativa é que 2 milhões de gaúchos entreguem o imposto até a data final, que é o dia 30 de abril. A Receita Federal espera receber mais de 30 milhões de declarações. E para quem ainda precisa realizar essa entrega, é possível declarar o imposto pelo site da Receita Federal ou então pelo aplicativo Meu Imposto de Renda através do tablet ou smartphone. O Ministério Público Estadual e o Fórum Nacional das Parcerias Público-Privadas promoveram o 4º Fórum Nacional do Setor aqui em Porto Alegre. Na pauta, como orientar prefeituras e estados a estruturar programas de PPPs. Na abertura, estiveram presentes autoridades do direito e especialistas em gestão pública, incluindo o vice-governador do estado, delegado Ranolfo Vieira Júnior, para debater as melhores práticas das parcerias público-privadas, modelo adotado pelo Poder Executivo para poder obter recursos do setor privado para o desenvolvimento do estado. As parcerias público-privadas são um instrumento hoje essencial
No momento que o Estado, pela crise fiscal, pela crise financeira pela qual passa, não possui condições de investir em obras, em logística, em várias necessidades, como saneamento, iluminação, de forma satisfatória. Cabe a ele buscar instrumentos que incentivem o investimento privado e com isso façam não só o atendimento às políticas públicas, mas também a roda da economia girar. A lei que regulamenta PPPs é de 2004 e prevê que a relação entre parcerias deve durar entre 5 a 35 anos, sendo que o valor mínimo de contrato deve ser de 20 milhões de reais. E é vedado os contratos quando o único objetivo for de fornecimento de mão de obra e instalação de equipamentos ou execução das obras públicas. Com regras muito específicas, é importante que os agentes públicos tenham clareza na hora de preparar os projetos para as PPS. São três os pilares principais: o aspecto legal, as garantias, a segurança jurídica para o investidor e para o Estado ou para o município. Isso é fundamental. A questão de uma boa modelagem da engenharia que atenda a necessidade, porque nós temos que considerar muitas variantes nesse processo. Então, o fundamental é que seja o mais técnico possível e que as soluções que se propõem à sociedade sejam o melhor possível, de uma forma eficiente, sejam competitivas, e que a gente evite qualquer tipo de monopólio. Mais de 80% dos alunos da fase foram aprovados no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos. E a meta é melhorar ainda mais com a inauguração de 8 novos centros de ensino da Fundação. Confira. Dos cerca de 1.300 adolescentes ligados à fase, 607 realizaram as provas do Enseja, o maior volume de jovens da Fundação a prestar o exame. Dos 160 inscritos no ensino médio, 30 atingiram a aprovação total e outros 107 de forma parcial. Um total de 87% dos participantes. Resultado do trabalho de educação e ressocialização. Do total de internos, 98% frequentam aulas regularmente em instituições de 8 módulos escolares. Nós temos uma palavra-chave na Fundação, é a que se o menino não estuda na fase, o menino não estuda em lugar nenhum. E nós recebemos meninos aqui, independente do delito, em grande vulnerabilidade, em que o primeiro abandono que eles receberam é o abandono da família. E o Estado não consegue identificar esse abandono. 80% dos meninos que ingressam na fase, eles já abandonaram os bancos escolares e tem um delay de aprendizado muito grande. Então, a fase, junto com as escolas, ela construiu um programa de atendimento que possibilita a aula de reforço e acompanhamento individual. Alguns desses estudantes passaram pela escola Senador Pasqualini, num prédio anexo ao da sede da Fundação, em Porto Alegre. São mais de 100 alunos, divididos em 21 turmas dos 3 turnos. O máximo por sala de aula permitido é de 10 estudantes. A gente consegue trazer o aluno para a escola todos os dias. Aqui o aluno não tem evasão, não tem falta. O aluno vem para a escola, ele está sempre na escola, ele cumpre o horário todos os dias, ele participa, ele interage, ele lê, ele pesquisa. Além das salas de aula, a estrutura conta com vários funcionários e também biblioteca para incentivar a leitura. Muitas das salas passaram por ajustes para melhor atendimento. A sala de informática, por exemplo, foi reformada e conta com novos computadores. Além disso, outras 8 unidades de ensino vão ser inauguradas até o final deste ano, um investimento de 10 milhões de reais. Ao todo, são 13 novos centros em todo o estado. Em março do ano passado, foi inaugurado o de Santa Maria. Essas novas estruturas vão substituir as antigas, que não contemplam ambiente adequado para a realização de aulas. Aqui ele perde tudo para ter um restabelecimento de vínculo, para ter um reconhecimento de quanto é importante a liberdade, para dar valor à sua família e àquilo que ele tinha lá fora. O que essa meninada muitas vezes precisa é que alguém dê a mão e se disponha a fazer a caminhada com eles. A educação é importante e que dentro da fase, se não estudar aqui, nem sempre a escola da rua vai conseguir acolher ele. Então ele tem que sair daqui bem para ser acolhido na comunidade.
E hoje é o Dia Mundial da Água. O recurso mais importante da vida humana está cada vez mais escasso. Uma exposição da Corsã, com obras de diversos artistas, aponta para a reflexão sobre o desperdício desse bem natural. São 14 obras de arte que tomam conta do saguão da sede da Corsã, chamada de Água, a essência da vida, o olhar sobre a água e seus diversos usos. A exposição utiliza fotos que retratam o desperdício, florais que mostram outro tipo de uso do recurso natural, além de peças que podem parecer abstratas num primeiro momento, mas que levam à reflexão. O objetivo é sensibilizar e valorizar o bem mais precioso para a preservação da vida no planeta. As peças foram selecionadas entre obras de 38 artistas plásticos gaúchos. Eles participaram de uma exposição itinerante que comemorava os 25 anos da Semana da Água aqui no estado. A mostra já passou por diversos pontos do estado desde outubro do ano passado. Entre os artistas convidados, grandes nomes como Manuela Cavalinho, Fábio Vasconcelos e Zorávia Betiol. Estamos muito felizes, né, com essa participação, com essa parceria, e a Corsã está num novo momento aí. Tá? Entendemos que essa questão da sustentabilidade, questões de inovação, elas são muito importantes para a companhia, para a exigência desse mercado novo. A sociedade cobra isso, uma postura diferenciada da empresa, e a Corsã está dando essa resposta. Hoje nós temos uma diretoria exclusiva voltada para a sustentabilidade, para questões de inovação. Além da exposição, várias atividades estão sendo programadas pela Corsã para as próximas semanas, todas alusivas ao Dia Mundial da Água. A Corsã ela tem um grande desafio, que é migrar de uma empresa de engenharia para uma empresa de saneamento, ou seja, oferecer para a sociedade algo que a gente possam linkar a marca da companhia com a sustentabilidade, desde o público infantil até o público adulto. Acho que estávamos carentes disso com o passar dos anos, e hoje a gente pode dar essa resposta. E eventos como esse aqui, o encerramento desta exposição nos próprios da companhia, é muito importante para nós. Estamos muito felizes com isso. E agora a gente fala sobre uma região turística aqui do Rio Grande do Sul que atrai milhares de visitantes durante todo o ano. É Canela, que conta com diversas atrações. Inclusive, bons vinhos vêm de lá. E por isso nós visitamos uma vinícola no interior do município. Confira. E agora eu estou aqui numa região muito linda, que é em Morro Calçado, que é interior de Canela, aqui na vinícola Jolimon, que completou 70 anos em 2018 e que já é premiada internacionalmente. Para explicar um pouco sobre essa produção da uva, produção do vinho, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre esta bebida, que é o verdadeiro amor, a verdadeira paixão, bom italiano, francês, não há quem não goste. Está conosco aqui então para conversar um pouquinho o diretor aqui da vinícola Jolimon, Algelto Bertuzzo, mais conhecido como Gringo. Boa tarde. A Jolimon fez 70 anos em 2018. Nós cada ano aprimoramos mais a qualidade. Pode ver as medalhas que nós ganhamos, internacionais, isso aí. É bom conferir isso aí com o nosso cliente que vem para cá todo ano, conferir essas medalhas que nós ganhamos. Se realmente não é, entendeu, que nós estamos comprovando, né, entendeu? Ver o nosso envelhecimento dos nossos vinhos, o processo virtual nosso hoje que nós botamos na Jolimon. Cada ano nós temos mais história para contar, né? E esse parreiral, essas parreiras todas que a gente vê aqui ao fundo, a produção toda é feita aqui mesmo? A produção é tudo feito aqui, entendeu? Então os vinhos são envelhecidos, mais e outros menos, né? Principalmente os vinhos que passam por carvalho, mais uns 6 meses, outros 1 ano, ou 1 ano e meio, por aí, né? Então todo vinho tu vai ver como ele comporta, né? Como ele está amadurecido e envelhecido para comportar mais para ir pela garrafa. Não passa no carvalho talvez 6 meses, ou 8 meses, 1 ano. Isso vai definir, os enólogos não vão definir isso aí. Tudo depende de uma boa fermentação, entendeu? Agora são quantos tipos de uva que são produzidas aqui, são colhidas aqui? Nós temos Pinot, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat, entendeu? Essas uvas mais que nós usamos, mais nobres, né? Que essas uvas, principalmente, nós passamos mais para o carvalho para atender nosso cliente VIP, que é o nosso cliente Enoclube, entendeu? Nós temos 8.000 clientes Enoclube, então cada lançamento de um vinho que nós fazer, primeira coisa ele vai receber
esse cliente nós vamos vender. E depois, se sobrar, nós vamos vender para o resto do pessoal. Então, primeiro, quem comprar antes vai ganhar o produto. Às vezes é 6 mil garrafas, uma caixa de 6 é para 1.000 clientes. Então, nós temos 8 mil clientes, vai faltar vinho. Mas nós preferimos assim para dar um produto melhor. Então, cada mês, 2 meses, isso tem vinhos diferentes que nós estamos lançando, né? 5 mil garrafas ou 6 mil garrafas, a média é isso aí, num vinho, né? E automaticamente nós vamos dar a qualidade melhor para o cliente. Bom, não tem pontos de venda, é somente vendido, os vinhos são vendidos para quem faz parte deste clube, né? Como você estava explicando. Nós temos um site, que temos 30 funcionários, que atende direto o cliente da nossa cave para a cave do cliente, rasteia a mercadoria, a transportadora, tudo que a hora chegou, depois como é que chegou. Então, até o cliente está satisfeito com nós, entendeu? O que acontece? Na nossa região, Canela e Gramado, tem as lojas nossas de vinho, e tem outros que revendem, e mais os restaurantes, isso aí. O nosso é só consumidor direto. Então, aqui na região tu encontra, no Canela e Gramado tu encontra. Então, agora nós estamos abrindo uma distribuição em São Paulo, porque o que acontece? Para facilitar mais para o cliente. Nós mandamos uma carreta daqui para lá para São Paulo e de lá sai a distribuição. Que como chega final de ano, isso aí, o cliente quer nosso produto, a transportadora não entrega. Então, nós estamos facilitando o nosso cliente. Como a nossa produção é 40% de São Paulo, nós vamos querer cada vez aproximar mais nós do cliente. Muito bem, olha, ontem foi o Dia Universal do Teatro e na próxima quarta-feira será celebrado o Dia Mundial do Teatro. São várias datas aí para falar um pouquinho do teatro e vai ter uma programação muito especial na quarta-feira, produzido por mulheres, e a gente conversa exatamente sobre esse assunto agora com a Natasha Centenário, que é curadora do evento. Muito bem-vinda, muito boa tarde. Tem também a Jéssica Barbosa, que é diretora e dramaturga. Muito boa tarde. Boa tarde. Natasha, queria que tu começasse explicando, então, o que é esse evento? O que as pessoas podem esperar dessa programação na quarta-feira? Claro. Boa tarde, obrigada pelo convite. Estamos aqui com muita satisfação em poder divulgar o nosso evento. Nós organizamos essa data especialmente para divulgar o trabalho das mulheres, as mulheres profissionais do teatro. Então, em diversas ocupações, em diversas atividades, a gente sabe que o Dia Mundial do Teatro é uma data para celebrar, para comemorar, mas também para a gente refletir e divulgar o trabalho das mulheres, que normalmente a gente conhece diretores homens, a gente conhece dramaturgos, mas e as mulheres? Onde estão as mulheres que fazem a cena teatral gaúcha? Então, a gente pensou nisso e resolveu fazer o Dia Mundial do Teatro com elas. De manhã a gente tem oficinas, de tarde essas imagens que a gente está vendo? Exato, essas são das leituras e da performance, que também vão acontecer ao longo do dia. De manhã nós temos 2 oficinas, à tarde nós temos mesas de debate e à noite nós temos leituras encenadas. De tarde também a gente conta com a performance da atriz Dede Ricardo, que é uma performance muito especial, que também celebra a questão da mulher negra. Então é uma artista negra com muita representatividade no nosso teatro gaúcho. Então são várias atividades para o público poder conferir. Assim, tem de tudo um pouco, né? São diretoras, dramaturgas, atrizes, cenógrafas, iluminadoras. Tá bem variada, bem plural a nossa programação e bem especial para o público todo poder curtir. Queria que tu me explicasse um pouquinho desses livros que vocês trouxeram hoje também. Claro. Então, os nossos livros fazem parte de um projeto que nós lançamos ano passado em parceria com a editora da PUC, do Rio Grande do Sul, e com o Teatro São Pedro. Nós reunimos nesse trabalho todo de pensar as mulheres na cena, as mulheres que escrevem para teatro. Então, nós resolvemos reunir essas mulheres que têm como foco o texto teatral. Se nós pensarmos que o texto de dramaturgia, às vezes é um gênero que fica um pouco à parte, né? Quando a gente pensa em outros gêneros literários, como o conto, a poesia e a dramaturgia. E aí, quando a gente pensa a dramaturgia escrita por mulheres, e tem muitas. Nós reunimos 13 mulheres e lançamos os nossos livros ano passado na Feira do Livro. Foi um evento muito especial, muito legal também, que teve muita repercussão. A gente pode dizer, inclusive, como uma iniciativa inédita e pioneira no Brasil, né, de poder reunir essas 13 mulheres, cada uma com o seu livro,
Não é uma coletânea, cada uma tem o seu livro, com peças de teatro de textos diferentes, de gêneros diferentes. Tem teatro infantil, infanto-juvenil, teatro para maturidade, teatro feminista, contemporâneo, enfim, tem uma pluralidade. E um desses livros é o da Jéssica, né? Conta um pouquinho da história do teu livro e se tu puder ler um trechinho para nós. Sim, o meu livro se chama Mergulho Cego em Piscina Vazia e ele trata sobre 4 personagens que despertam em um aeroporto e eles não se lembram de nada, eles não sabem sequer quem eles são. E eles se reconhecem nesse ambiente que é um lugar de passagem, é um ambiente em que tu pode ir para qualquer lugar, só que eles, como eles não se lembram de nada, eles têm muito medo. Eles têm medo de sair dali, eles têm medo de pegar um avião e viajar, medo de sair desse ambiente. Então eles ficam confinados ali e ficam interagindo entre eles. Nesse ambiente, a única atividade que eles têm é consumir. Então, eles ficam procurando formas de preencher esse vazio que trouxe essa ausência das memórias deles, através do consumo e através também da busca de um significado maior. Eles inventam memórias para eles, eles usam dos próprios sonhos que eles têm justificativas para inventar uma memória para a vida deles. Tá certo. Então, quem quiser saber, quem tiver essa curiosidade de saber um pouco do trechinho do livro de vocês, vai ter que participar do evento na quarta-feira no Sesc, a programação o dia inteiro, evento gratuito, né? Todo mundo pode participar. Muito obrigada pela participação de vocês, menina, parabéns pelo trabalho de vocês. E agora o Rio Grande Movimento dessa sexta-feira fica por aqui. Outras notícias no Jornal da RDC às 10 horas da noite. Muito obrigada, tchau, tchau.